Graça e paz aprofundados, pecado, sofrimento, pecado, arrependimento. Essa é a tônica que nós temos aqui no capítulo 3 do livro de Juízes. É exatamente isso que acontece. Mas antes de descobrir esse mistério, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe, dá aquele joinha que nos ajuda. Tenho também um Instagram, chama Evangelismo Coragem, que eu sempre posto sobre evangelismo, sobre como você conquistar almas nas ruas, em vários lugares. E meu Instagram pessoal é o @luiscarvalhopro, para você conversar comigo, conhecer meu trabalho de trade, conhecer sobre a minha vida pessoal como um todo. Vamos trocar uma ideia lá, mas o mais importante que eu quero falar para você é o 5am. Por quê? O 5am é um movimento que já existe há alguns anos, onde todos os dias de manhã, inclusive hoje eu estive com o fundador do 5am, nosso Everton Starling, na sala dos Estados Unidos. 5 horas da manhã, abre-se uma sala no Brasil, nos Estados Unidos, horário local, e a gente estuda a palavra. É uma benção, os links estão aqui. Entre e participe, que é fantástico. Mas simbora. Eu vou começar a ler aqui, no capítulo 3 de Juízes, o versículo 4. Juízes 3 revela esse padrão, de pecado do povo de Israel, as consequências do pecado, o sofrimento que eles têm, aí eles clamam, e aí Deus tem misericórdia, e aí eles recebem a libertação. Depois eles esquecem tudo de novo, porque aí ficam acomodados, ficam numa situação boa, pecam novamente. E aí tinha algumas nações que foram deixadas para que os israelitas eles fossem postos à prova, porque eles precisavam melhorar, eles precisavam desenvolver algumas habilidades. Deus queria saber se eles obedeceriam verdadeiramente aos seus mandamentos. Os mandamentos que eles deram aos antepassados do Senhor. Isso aqui está sendo explicado no versículo 4. No versículo 5 a gente vai ver quais eram as nações que estavam ali convivendo com Israel. Eram os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. E essas nações, os israelitas se casavam com essas pessoas, coisa que não agradava a Deus. E consequentemente, o que acontecia? Eles prestavam culto aos deuses dele. Então é importante entender que toda aliança, ela traz os espíritos de ambos os lados. Como esse povo era um povo idólatra, um povo que adorava Baal, adorava ídolos, que são demônios, quando a gente entende sobre libertação, entende sobre o mundo espiritual, a gente sabe que estão adorando demônios. Aí você está dando poder para entidades das trevas para terem acesso à sua vida. Isso é horrível. Se você está firmado em Cristo, se você está com Deus vivo, esses demônios eles não têm poder sobre você, porque o sangue de Jesus nos livrou. Mas se você dá legalidade, você abre uma porta, aí realmente você perde essa proteção do sangue de Cristo. Amém? Naquela época não existia ainda a figura de Jesus Cristo, mas eles tinham uma aliança protetora com Deus que sempre os protegia, exceto quando eles, por livre e espontânea vontade, começavam a adorar outros deuses. Amém? Então, aí no versículo 7, falamos de Otoniel. Vou ler aqui. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, Isso é um texto que recorre muito aqui na Bíblia, no Antigo Testamento, principalmente no livro de Reis. A gente viu isso muito acontecendo também em Jeremias. Pois esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram cultos a Baalins e a Zerá. Acendeu-se a ira do Senhor, de tal forma contra Israel, que ele os entregou na mão de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, porque os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Então fizeram aquilo que Deus reprova, pecaram, a consequência, um sofrimento de 8 anos. Aí eles clamaram, versículo 9 aqui. Clamaram ao Senhor, ele trouxe um libertador, que foi o Otoniel, o filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que libertou eles. E olha que interessante, que rico esse versículo 10 aqui em seguida. O Espírito do Senhor veio sobre ele, sobre esse juiz, o Otoniel, de modo que liderou Israel e foi para a guerra. O Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E aí a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz, quando eles voltaram a pecar. Mas olha, ao longo do Antigo Testamento, assim como a gente vê aqui nesse versículo de Juízes 3:10, a gente vê que o Espírito de Deus, ele vinha sobre as pessoas, dava poder, dava sabedoria, dava capacidade, muito mais do que a pessoa possuía de uma forma natural. E esse poder exterior,
ele é fruto o quê? Ele é fruto de uma pureza interior. E essa pureza interior é o quê? É a santidade, é a santificação, que é uma obra do Espírito Santo que vive dentro de nós. E Deus, o que Ele quer? Deus nos quer encher do seu Espírito para nos dar esse poder hoje, aqui na Terra, para a gente viver de maneira abundante. Então, sem santidade, você não consegue expulsar demônios. Sem santidade, você não tem nenhum poder. Nós temos que buscar essa santidade, essa santificação, esse relacionamento com o Senhor todos os dias. Quando você vence o espírito das trevas, quando você vence e chega no nível de santidade, você adquire um poder inigualável e você passa a falar com a autoridade que Deus quer para a sua vida. E isso está totalmente disponível. Isso é uma coisa que depende de nós, do nosso comportamento. E aí, falamos de Eude, a partir de agora, no versículo 12, que diz assim: mais uma vez, então depois daqueles 40 anos que deu tudo certo com o nosso juiz Otoniel, ele morreu, e aí os israelitas fizeram aquilo que o Senhor reprova, e aí o Senhor deu a Eglon era o rei de Moabe, poder sobre Israel. Abriram a guarda, acomodaram, perderam o poder. E aí, eles, versículo 13, conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. E aí eles ficaram, os israelitas, sobre o domínio desse Eglon durante 18 anos. Então, 18 anos de sofrimento. O que os israelitas fizeram? Clamaram ao Senhor. 18 anos sofrendo, sendo subjugado, escravizado, clamaram. O Senhor teve misericórdia e levantou Eude, o libertador, que veio cheio de unção, cheio de poder e tudo. Esse Eude um dia armou uma emboscada contra esse rei Eglon. Ele tinha uma espada de 2 gumes de 30 e tantos centímetros que estava escondido na perna. Ele pediu um momento com o rei mandou ele se calar, as pessoas saíram, só ficou ele e o rei era gordão, ele pegou a espada e na barriga do rei. A Bíblia diz que até a gordura, era tão gordo que até a gordura ela entrou na espada. E aí ele fechou a porta, as pessoas bateram na porta, acharam que ele estava fazendo suas necessidades, mas ele tinha fugido. E aí finalmente, quando eles abriram a porta e viram o rei morto, Eude já estava longe e escapou. Consequência disso, 80 anos de paz. Tá? A consequência dessa restituição que Deus levantou esse juiz chamado Eude, 80 anos de paz. Né? E aí depois a Bíblia termina no capítulo 3, falando que depois de Eude veio Sangar, filho de Ariate, que teve um feito muito bacana, matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. E ele também foi um libertador de Israel. Então, gente, que a gente entenda através de Juízes 3, que nem toda dificuldade é castigo. Deus colocou intencionalmente uma dificuldade para o povo de Israel para testar, para treinar também. Aqui no começo do capítulo a gente vê que Deus trouxe esse desafio para que eles se treinassem também de uma maneira militar, porque muitos ali nunca tinham participado de uma guerra. Então muitas vezes quando o Senhor coloca dificuldade na nossa vida, Ele está querendo trabalhar a nossa mentalidade, trabalhar a nossa resistência, porque Ele quer entregar algo para a gente. Mas como que Deus vai entregar algo maior se nós não estamos preparados? Se nós estamos fracos, se nós estamos cheios de mimimi numa zona de conforto? Deus não quer ninguém na zona de conforto. Então Juízes 3 também nos mostra que Deus, Ele pode até tirar a gente de uma opressão, como aconteceu. Mas se não houver uma transformação verdadeira, uma transformação interna, esse ciclo vai voltar. Então que a gente não caia nesse ciclo de sobe, desce, e se mantenha firme com o Senhor, porque Jesus está voltando e Ele vai buscar verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Se esse texto tocou seu coração, compartilhe com alguém da sua célula, da sua igreja, algum irmão, aquele grupo da família, o grupo de negócios, não importa. Essa palavra ela tem utilidade para todas as pessoas. Que Deus te abençoe. No próximo versículo nós vamos estudar sobre Débora. Você que é mulher, próximo capítulo, aliás. Você que é mulher, não perca. Nós vamos falar de Débora, uma grande mulher, uma grande líder. No capítulo 5 nós vamos falar sobre o cântico de Débora. E no capítulo 6, você que é um homem e quer pegar a energia de homens de verdade, nós vamos falar sobre Gideão. Então, grandes emoções nos aguardam ainda no livro de Juízes. Que Deus te abençoe.